Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco delicado que o pessoal me perguntou no direct, em alguns comentários do Instagram ou no YouTube também, referente à questão de preconceito ou racismo, né? Perguntaram se eu já passei algo parecido na Alemanha, ou na Inglaterra, ou no País de Gales. E já adiantando, digo que não. Nunca passei uma situação em que eu me senti desconfortável ou senti algo relacionado a preconceito ou racismo. Mas, diferente daqui, no Brasil, vou contar algumas situações que eu já passei. A primeira, na época da escola, era da turma do fundão. E aí, num certo dia, pessoal zoando, bagunçando e tudo mais. E tinha um jovem lá no fundo que ele era meio loirinho, olho verde. E ele zoava os outros, né? E a gente também zoava ele. E um certo dia ele estava zoando a gente zoando ele. E ele olhou pra mim e falou: "E daí, você é negro?" A primeira vez que eu senti de fato na pele essa questão de racismo. Hoje eu não me importo mais, mas na época foi algo que eu fiquei bem nervoso. Na hora, ameacei pra cima dele, mas falaram que era melhor não fazer isso, porque poderia acontecer eu ser expulso da escola, né, por besteira. Mas ali eu senti, foi a primeira vez que eu senti como que é essa questão de racismo, como que você se sente numa situação de racismo. Teve outra situação, trabalhei em um laboratório bem famoso em São Paulo, né? Uma empresa grande, mas não vou citar o nome porque não convém. Trabalhava à noite, né? Mas fiquei um mês de treinamento na empresa. Quando fui pra noite, tinha uma menina que ela falava que eu tinha cara de triagem, que triagem normalmente é a galera que não tem muito estudo e tudo mais, então meio que desmerecendo. De vez em quando ela falava assim: "Ah, isso daqui é serviço de auxiliar", porque eu era auxiliar. Mas era trabalho tanto meu quanto dela, mas ela falava que era trabalho de auxiliar, meio que desmerecendo. Sempre falava num tom alto, de autoridade. Tinha pessoas, outros superiores no setor que ouviam, né, essas situações, mas ninguém nunca fez nada. Chegou um momento em que isso começou a me afetar, me deixar muito nervoso. Para que eu não fizesse nenhuma coisa errada, né, foi quando eu precisei e senti a necessidade de falar com a psicóloga em relação a isso. Falei, depois de algumas sessões, 5, 6 sessões, ficou tudo certo. Ela já não me afetava mais, mas ali eu vi a necessidade de um psicólogo, né, para evitar que eu fizesse alguma coisa de errado ou me prejudicasse, alguma coisa assim. Outra situação que eu passei também foi um shopping em Alphaville, Iguatemi. Um certo dia eu fui lá, assim que eu entrei no shopping, tinha um segurança. Até aí tudo bem. Fui caminhando por algumas lojas e eu percebi que toda loja que eu ia, quando eu parava e olhava para trás, eu via aquele segurança ao redor. Mas aí, tudo bem. Continuei olhando algumas lojas, subi para o andar de cima, né? E enquanto eu estava olhando uma loja, eu percebi que ele estava ali ao meu redor. Então, ou seja, eu subi de um andar e ele subiu atrás. Aquilo me incomodou um pouco, ali eu entendi que era comigo mesmo a situação. Parei de frente para ele, fiquei olhando. Ele percebeu que eu estava olhando para ele. E aí ele saiu, né? Foi para outro lugar. E o pior é que, assim, eu me considero uma pessoa morena. E ele era alguém de cor mais escura que a minha. Entende? Então, assim, ele estava tendo uma atitude de preconceito, né? Ou racismo, não sei, com um semelhante dele. Isso que eu fiquei meio intrigado, meio sem entender o motivo. Mas eu vejo alguns vídeos no YouTube, né, de brasileiros quando vão para a Europa, leste europeu, Rússia, entre outros países, e eles falam que eles não passam racismo nesses países, né, que onde eles mais passaram racismo e preconceito na vida, infelizmente foi no Brasil. No Brasil não é só o racismo da cor, é da desigualdade social. Então você passa racismo por ser negro, você passa racismo por ser pobre, você passa racismo por ser nordestino, entende? Então, qualquer coisa que te torne um pouco diferente das pessoas de cidade grande, você sofre preconceito ou racismo por isso. Infelizmente. Sendo que no Brasil é uma mistura de tudo. Tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de etnias. Mesmo assim, infelizmente, é o país, é o local onde passamos mais preconceito e racismo. Isso falando de racismo de brasileiros para brasileiros. Antes de continuar, vou filmar aqui o pôr do sol. Olha só como que tá aqui.
Olha esse pôr do sol. Voltando. Infelizmente isso acontece no Brasil. Na minha opinião, não vai mudar essa questão. Infelizmente é algo cultural. É algo enraizado no Brasil. Tanto o ódio que o brasileiro tem por quem vence na vida é a questão do preconceito e do racismo. Isso, infelizmente, tem. E não é só na parte rica do país, de pessoas brancas e ricas, não. Eu morei muito tempo em comunidade, em locais mais simples. E lá você também passa alguns tipos de preconceito. Infelizmente você passa. Então, para mim, isso é algo que já está enraizado, já é cultural do povo brasileiro. Então não vai mudar. E mesmo que entrasse um governo e começasse a querer moldar, melhorar essa imagem, mudar isso, demoraria muitas décadas. E nem eu, nem você, nem nossos filhos, nem nossos netos, nem nossos bisnetos, tetranetos, não estariam vivos para presenciar essa mudança na cultura brasileira. Tanto que você sendo negro, você só vai ser respeitado no Brasil se você for jogador de futebol, artista ou cantor. Somente assim. E nem sempre, né? Goleiro, o Aranha, acho que é Aranha, não sei. Na época, não sei se era da Ponte Preta, né? Que a polícia parou ele numa blitz, porque ele estava dirigindo uma Range Rover Evoque. E a polícia simplesmente parou e falou de quem era, insinuando que aquele carro era roubado, mas era dele. Então você imagina, se até com quem tem uma condição melhor sofre esse tipo de preconceito, quem dirá as pessoas negras e pobres no Brasil. Eu falo porque também já foi parado na rua onde eu morava, numa blitz policial. Simplesmente o policial chegou, abordou eu e meus amigos, mandou levantar a camisa e falou a seguinte frase: não quero mais ver vocês aqui, sendo que a gente morava naquela rua. Teve outras abordagens também que eu já passei, onde não teve motivo nenhum, mas infelizmente esse é o Brasil, essa é a cultura, né? Não tem pra onde correr. O que a gente pode fazer? Fazer o nosso, ir para um lugar melhor, porque lá infelizmente é algo que falhou como civilização e isso não vai mudar tão cedo. Deixando bem claro, eu amo o Brasil é o meu país, tenho orgulho do país onde eu nasci e eu amo o meu país. Mas infelizmente por alguns motivos, tanto políticos, entre outros, está ficando inviável de você morar no Brasil. Porque quanto mais você trabalha, mais é tirado de você, mais o governo suga você. Então você tem a sensação de que você nada, mas morre na beira da praia. E nunca me fiz de vítima, né? Mesmo passando por essas situações, nunca fiquei me vitimizando, contando história triste, coisa que eu não gosto. O que eu fiz? Eu trabalhei em silêncio, eu estudei em silêncio, eu fiz o meu e eu fui melhorando aos poucos. Mas eu entendi que isso é algo cultural e que isso não vai mudar. Então a gente tem que se adaptar e se acostumar a conviver com isso no Brasil. Infelizmente não tem pra onde correr. Então é isso que eu aconselho: estude, trabalhe, faça o seu, porque o trabalho devolve. E por mais que você trabalhe sem ver resultados, uma hora a conta fecha, uma hora as coisas vão começar a acontecer, vão começar a dar certo. Mas você precisa estar em constante movimento, porque água parada, como diz o ditado, dá dengue. E faça o seu, tenha como advogado somente a Deus, porque o homem é falho. Fechou? Essa é a mensagem de hoje. Tamo junto, vamos nessa. Se você gostou, não se esquece, deixa o like. Comenta aqui no vídeo se você já passou por uma situação de algum tipo de preconceito que você sentiu aí no Brasil, ou também na Europa, não sei. Já passou por algo parecido com o que eu comentei aqui, ou se já passou por algo até pior. Comenta aqui no vídeo, vamos compartilhar nossas experiências, ver o que cada um passou, mas sempre respeitando, nunca faltando com respeito um ao outro, beleza? Tamo junto, é isso.